Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. E se você é médico, tem algum parente médico na família, tem algum conhecido que é médico, ou está se tratando por conta dessas situações que nós estamos vivenciando hoje no nosso país, é bom você pegar o nosso conteúdo aqui desse papo nosso e levar para ele, porque ele pode ter consequências muito graves na vida dele se ele estiver adotando tudo aquilo que o médico maior da nação, o Dr. Jair, está prescrevendo, está indicando para o povo brasileiro ao longo desses meses todos. O Dr. Jair, ele vai ter problemas eleitorais com a justiça eleitoral, justiça penal, a justiça civil, e as pessoas da área da saúde, os médicos e médicas, que estão adotando os ensinamentos do professor Jair, do Dr. Jair, para pessoas aqui no nosso país, poderão ter muitos problemas também na justiça civil, na justiça criminal, poderão perder os seus registros e poderão alguns até terminarem nas cadeias, dependendo do resultado que acontecerá ou dos resultados possíveis por conta dessa situação toda. Nós vamos falar disso agora no nosso vídeo. Se você está chegando agora, você que é muito bem-vindo. Se não conhece o nosso espaço, se inscreva aqui conosco, compartilhe os nossos vídeos se você gostar, dê joinha porque a mensagem chega a outras pessoas e mande seus comentários, as suas críticas aqui, porque são muito bem-vindas. Gente, nós estamos vivendo no nosso país uma situação única, porque em nenhum lugar do planeta as pessoas ainda estão discutindo as coisas que nós discutimos aqui. A gente não tem farmácias vendendo remédios inúteis por todos os lados, em todos os cantos do mundo. Nós não temos debates científicos em relação às coisas que estão acontecendo aqui no nosso país. No entanto, nós estamos aqui discutindo fórmulas milagrosas, comportamentos absurdos na área da saúde, na área da medicina, na área da farmácia, da farmacologia. Enfim, isso está acarretando cada vez mais resultados danosos para o povo brasileiro. Bem, o presidente será responsabilizado de uma forma muito dura, eu não tenho a menor dúvida, mais cedo ou mais tarde. A questão será o tempo. Quanto tempo ainda ele continuará a praticar tantos males contra o povo brasileiro. Mas, no assunto específico, e o assunto hoje ele tem esse interesse que envolve direito e medicina, eu quero pegar aqui e trazer para vocês esse artigo aqui da professora Natália Pasternak e Mauro Schechter. O Dr. Mauro, ele é professor titular de infectologia aqui no UFRJ, da Universidade de Pittsburgh e também na Universidade Johns Hopkins. A Natália Pasternak é doutora em microbiologia e presidente do Instituto de Microbiologia também. E nos textos aqui, quer dizer, no texto especificamente que eles publicaram hoje, eu destaco aqui para vocês algumas partes para a gente mostrar o que está acontecendo e repercussão muito grave que pode acontecer com médicos e médicas aqui no nosso país. Dizem eles aqui, foi com estupefação que lemos recentes entrevistas em que o presidente do Conselho Federal de Medicina continua a alegar ser direito do médico prescrever o tal tratamento lá do presidente, né? Em outro momento eles dizem, no começo desta pandemia, na França, um doutor publicou um artigo indicando que o medicamento teria espetacular ação em eliminar o vírus de pacientes com a nossa doença conhecida, né? O tal doutor hoje é alvo de ação por charlatanismo e admitiu que o artigo é incorreto e por aí vai. Em outro momento eles explicam de forma mais científica. Desde a publicação original desse médico francês, pesquisas mostram que o tal medicamento, 1, não impede a replicação do vírus em células pulmonares. 2, foi ineficaz nos 3 modelos animais do vírus. 3, foi ineficaz em todos os estudos prospectivos com tamanho amostral adequado realizados. Em outro momento eles dizem, quanto ao remédio para vermes, é consensual que para que seja atingida a concentração que, no tubo de ensaio, inibe a multiplicação do vírus, seria necessário utilizar uma dose provavelmente letal para seres humanos. E ao final eles terminam. Enquanto durar a atual postura do Conselho Federal de Medicina, a medicina no Brasil estará na prática sem regulamentação. Estamos diante do desmonte da medicina brasileira. Pois bem, então é um texto aqui de 2 cientistas, esse texto certamente será catalogado, será levado também para a CPI. Bom, e o presidente da República ele vai ter os problemas que a gente sabe que ele terá. E os médicos, eles estão livres para poderem fazer o que quiserem? Não é bem assim. Gente, em nenhuma profissão
o profissional ele tem uma ilimitação para fazer qualquer coisa. Na área da medicina, o médico tem limitações. O médico, quando vai fazer uma cirurgia, ele tem que adotar os ensinamentos da sala, da asepsia na sala, dos instrumentos que ele vai utilizar, enfim, só para ilustrar um pouco, né? O advogado, ele tem limitações. O advogado, ele não pode usar de mecanismos ilícitos para poder defender o seu cliente em qualquer esfera. Em outra área, se a gente pegar, por exemplo, na religião, o padre não pode revelar o segredo que ele obteve ali no confessionário. O psicólogo, ele não pode ter um envolvimento com a pessoa que ele está tratando. E outras profissões também, se a gente puder pegar um bombeiro, o bombeiro não pode entrar no incêndio sem os seus equipamentos e por aí vai. E o médico não pode fazer tudo aquilo que lhe der na telha, né? Ele tem que o tempo todo estar se pautando dentro de conhecimentos científicos. O médico não pode utilizar um paciente como cobaia, ser fruto ali de um objeto de qualquer tipo de experimento, né? Então, gente, nessas circunstâncias que nós estamos vendo aqui no Brasil, a gente acaba vendo muita maluquice. Eu ia colocar uns vídeos para vocês aqui, mas eu tenho certeza que eles serão problemas aqui para a gente conseguir fazer com que o nosso vídeo fique no ar. Então, vou colocar só as dicas aqui, só algumas questões mais superficiais, mas eu vou colocar as informações na descrição do nosso vídeo. Você clica lá e você vai poder assistir aquilo que eu estou me referindo aqui para vocês. Bom, num dos vídeos que eu vou colocar na descrição, tem aqui uma informação que o Onyx Lorenzoni, esse outro médico intelectual, né, do governo Bolsonaro, ele colocou um vídeo de uma mulher que lá em Manaus estava fazendo um tratamento com tal medicamento do presidente Dr. Jair por inalação. E aí, nesse vídeo que eu vou disponibilizar para vocês, a médica toda feliz falando, olha só como é que ela está, doutor fulana, você vai ficar boa, como é que você está sentindo de 0 a 10, como é que você está? Ela falou assim, estou me sentindo com 8, tá vendo só que bacana, como o tratamento é bom e bababá. Enfim, um tratamento do Dr. Jair agora na forma de inalação. O que aconteceu com essa senhora? Ela faleceu, a senhora morreu. O que aconteceu com a médica? Foi afastada, porque o que ela estava fazendo não estava prescrito em nenhum lugar. E em uma matéria que eu também separei para vocês, a matéria da CNN, que eu vou colocar disponível também no nosso vídeo aqui, a matéria de 1 minuto, vale a pena assistir, a informação que as pacientes que se submeteram ao tal tratamento, elas assinaram um termo de responsabilidade. Vocês sabem o que significa para o direito uma pessoa que está em desespero chegar num hospital e assinar um termo se submetendo a qualquer situação? Esse termo é nulo, esse termo não vale absolutamente nada, porque a responsabilidade total em cima dessa questão é do médico. Se eu chego no hospital e mando o médico amputar o meu braço, eu escrevo lá, olha, eu não gosto do meu braço, eu quero que o senhor ampute meu braço. Eu assino um termo de responsabilidade e o médico faz isso, vocês acham que o médico está sem nenhum tipo de responsabilidade? Ou uma pessoa que queira, por exemplo, retirar o seu órgão genital para algum... Sei lá, estou falando alguma coisa assim meio absurda. Diante de um termo escrito por uma pessoa, será que esse tipo de documento tem algum valor? Bom, isso pode enganar algumas pessoas, mas não vai enganar os juízes e operadores do direito que estiverem diante desse tipo de situação. Então, os médicos e médicas que estão se fiando nesse tipo de documento, eles vão quebrar a cara se os pacientes, tendo algum familiar morto por conta da situação, processarem os médicos, os hospitais e todos os responsáveis por esse tipo de situação. Gente, a situação é tão absurda e tão bizarra que hoje, também eu vi aqui no estado de São Paulo, que um médico que merece aqui todas as nossas homenagens, o Dr. Bruno Caramelli, ele é cardiologista e professor da USP. Eu também peguei um vídeo muito interessante dele que eu vou disponibilizar aqui no nosso vídeo de hoje, no setor aqui que você pode acessar, né, nos comentários, na parte ali específica das descrições. Sempre tem um lugar ali onde tem uma série de links, é só você clicar ali. É um vídeo de meia hora onde ele explica a experiência dele e o desespero que ele está passando de ver esse tipo de situação aqui no nosso país, as pessoas tomando medicamentos sem nenhum tipo de fundamento científico. Ele explica que isso, muito mais do que ser apenas um erro, isso pode ser um crime também.
os médicos não têm autorização para fazer esse tipo de situação. E o que ele fez? Ele entrou junto ao Ministério Público Federal com uma representação contra o presidente do Conselho Federal de Medicina, que está assistindo o povo brasileiro virar cobaia na mão dessas figuras todas que são inspiradas não pela ciência, mas são inspirados pelo achismo de um presidente da República que de repente virou o doutor mais conhecedor dos assuntos envolvidos aí, Dr. Rei, né, as figuras mais conhecidas aí nos assuntos médicos. Então, gente, isso vai dar muito problema. Esse aqui é o Dr. Ricardo Caramelli, né, que é o médico que eu estou como falando aqui para vocês, que foi o que entrou com essa representação junto ao Ministério Público Federal. Na matéria também que eu vou colocar para vocês aqui do Estado de São Paulo, quem for assinante vai poder analisar também os textos disso tudo que eu estou falando. Esse aqui é um vídeo que eu falei para vocês que eu vou disponibilizar também, mas eu queria deixar bem sublinhado nesse nosso papo de hoje, que a gente tem que usar expressões mais abstratas, né, porque senão a gente sofre as sanções da plataforma. Como eu disse a vocês, a gente tem que respeitar, né? Mas o mais importante é que as pessoas saibam, as pessoas que estão lidando com isso, que a saúde pública não é um parque de diversões e que nós não somos cobaias. O povo brasileiro, ele não pode ser tratado como cobaia. Gente, o presidente da República, esse papo final aqui é dirigido especificamente para as pessoas da área da saúde. O presidente da República, ele será responsabilizado, mas vocês vão querer atribuir ao presidente da República, com o comportamento que ele tem, responsabilidade exclusiva pelo que ele está fazendo? Ele é uma pessoa que é irresponsável, totalmente irresponsável, é um limítrofe, ele não está entendendo ou não quer entender o alcance dos crimes que ele comete. Agora, os médicos não. O presidente da República, daqui a pouco, ele deixa de ser presidente da República. E os médicos, o que vão fazer depois que essa tragédia ela for esmiuçada, ela for demonstrada que não há base científica, não há base moral, não há base ética para se fazer isso com o povo brasileiro? O que os médicos vão fazer? O que vai acontecer se mortes forem registradas como consequência desses tratamentos picaretísticos que estão sendo praticados por uma série de figuras? Só ter a boa intenção, gente, não vale. Não adianta você ter boa intenção, você tem que ter a ciência. Porque se você se respaldar somente em boas intenções, aí vale tudo. Aí qualquer tipo de situação que um médico queira fazer, está valendo. E até para quem não é médico também. Se pode fazer qualquer coisa, qual é a diferença que tem de uma pessoa ter um verniz intelectual, ter um diploma e outra que não tem? Então o curandeirismo está liberado, todo mundo poderia fazer o que quisesse no nosso país porque tem uma boa intenção. E as coisas não funcionam assim, é por isso que existe o Estado, por isso que existe o direito, por isso que existem as autoridades. O presidente da República, gente, ele vai cair em desgraça, mas você que é profissional de saúde, você que quer medicar, você que quer continuar trabalhando a sua vida inteira com a sua reputação intacta, muita calma nessa hora. Se você entrou nessa canoa furada, é hora de você abandonar, é hora de você pedir desculpas para as pessoas que você prescreveu aquilo que o Dr. Jair prescreveu para o povo brasileiro. Gente, eu fico por aqui, era para a gente fazer um vídeo mais longo hoje com algumas imagens, mas eu acho que deu para mandar o recado, né? Eu fico por aqui, um grande abraço, converse com o seu médico, explique para ele e mande seus comentários e as suas opiniões aqui para o nosso vídeo, tá bom, gente? Um grande abraço, até lá, tchau!